Amém? Vamos a isso, vamos à palavra do Senhor. O título da minha mensagem hoje é Até que algo aconteça. Até que algo aconteça. Eu quero ler com vocês no livro de Atos, o capítulo 1 e os versículos 3 a 5, 3, 4 e 5, e diz assim a palavra do Senhor. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Versículo 4. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem a eles: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu vou repetir isso: fiquem em Jerusalém até que, esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. Amém? Amém? Se puderem baixar um pouquinho aqui, o meu retorno tem bastante, tem o suficiente, pode baixar um pouquinho, obrigado. Olha, eu estava pensando nessa semana, eu disse, nossa, eu preciso conectar isso que eu vou falar a alguma história, e eu amo essa história, eu amo de paixão essa história, porque eu não fiz parte dessa história, então é sobre outra pessoa, então é melhor ainda. Mas eu pedi licença à minha linda esposa para contar essa história. E sabe, nós éramos recém-casados, nós estávamos casados há poucos meses, acho que há poucos meses, não tinha fechado um ano ainda. Gente, errei muito feio, nós estávamos casados há uma semana, e nós havíamos, o apartamento que nós havíamos comprado não tinha ficado pronto, então, como nunca fica, né? E nós fomos morar numa casa alugada que ficava do outro lado da rua, em frente aos meus pais. Então, do outro lado da rua, assim, atravessava a rua, tinha uma casa, nós alugamos ali, e nós ficamos ali, era a primeira semana de casados, e ainda estavam algumas coisas ainda dos proprietários antigos, então, por exemplo, o gás de cozinha, o botijão do gás de cozinha ainda tinha alguma coisa ali, então ainda era dos proprietários, nós estávamos usando aquilo. Na primeira semana de casado eu saí para trabalhar, a Débora saía bem mais tarde em outros horários, e ela foi fazer uma comida para me esperar, uma semana de casado, aquela comida maravilhosa, e a Débora cozinha muito bem, graças a Deus por isso. Quantos podem dar graças a Deus pela comida das suas esposas, dos seus maridos? E ela estava tentando cozinhar, e aconteceu o que nós amamos quando acontece: acabou o gás, no meio da comida, no meio do feijão, tudo na panela, acabou o gás, e ok, agora o que eu vou fazer? Então ela encontra um telefone da companhia de gás ali do bairro, ela liga e diz, olha, eu estou precisando de um gás aqui, assim, vocês podem trazer para mim? Sim, e o rapaz disse, já estamos aí, pode ficar esperando pelo gás. E ela disse, muito bem, certo, esperou talvez 10 minutos, 15 minutos, não sei, e disse, olha, já está chegando, e eles não chegaram ainda, e já faz bastante tempo, e eu preciso do gás. E daqui a pouco ela escuta a musiquinha, eu não sei como é que é a musiquinha do gás aqui, mas lá onde nós morávamos tinha uma musiquinha que era, se tem o lacre azul do cachorrinho, pode confiar, ele que gás, ok? Agora não é mais essa, depois mudou, né? Era o lacre alguma coisa da VR, que gás. Eu gosto de jingles. E ela ouviu aquilo de longe e ela disse, muito bem, o meu gás está chegando. Ela abriu as portas, abriu a grade e já foi para o portão esperar o gás. E o caminhão veio e ela ainda fez o sinal assim para o caminhão. O caminhão chegou, entregou um gás, isso aqui, bota, instala, tal, certinho, fechou a porta, apagou, o rapaz foi embora, ligou, começou a fazer a comida. Daqui a 5 minutos, ela escuta de novo a música, se tem o lacre azul do cachorrinho. Disse, nossa, o pessoal estão precisando vender gás. E ela fica escutando, e daqui a pouco ela escuta a buzina, bip, 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 e daqui a pouco a campainha, e daqui a pouco as palmas, ei, tem alguém aí? E ela olha pela janela, assim, pela cortina, e tinha outro caminhão de gás.
era o caminhão que ela tinha ligado e chamado. O que ela recebeu era um caminhão que estava andando por aí, na vizinhança, no bairro. Não era o gás que ela tinha dito, mas o rapaz disse para ela: pode esperar pelo gás, o gás vai chegar. Quando o gás chegou, ela disse: pode entrar, sinta-se à vontade. Eu esperava por isso, eu estava esperando por esse gás. E ela, primeiro ano de casado, nós dois, né, meu amor, muito imaturos ainda, com vergonha de tudo. A Débora, ao invés de abrir a porta e dizer: olha, aconteceu engano, vocês demoraram, veio outro rapaz aqui, e eu já tenho o gás, muito obrigado, vocês podem ir embora. Não, ela ficou com vergonha daquilo, então ela olhou assim pelo cantinho, e o rapaz não ia embora. Tá tudo bem, tá bom, gente, eles estão só desmontando umas coisas aqui, ninguém morreu. E o rapaz não ia embora e insistia. Ao invés dela abrir, ela ficou com vergonha, e toda a parte da frente da casa eram janelas, até as portas tinham janelas do lado. Então ela começou a andar de gatinho na casa para ninguém ver, e ela olhava pela cortina esperando que o rapaz fosse embora, porque o carro não estava ali na frente, eu estava com o carro. Ela disse: não, ele não pode me ver, com vergonha de dizer que ela já tinha comprado gás. Uma salva de palmas para minha esposa. A minha esposa é cuidadosa demais com as pessoas, não queria entristecer o moço do gás. Então ela diz: melhor que esse rapaz entenda, sei lá, erre de casa, vai lá, não sei, quem sabe ele foi em casa errada, ou a gente saiu de casa. E ela ficou andando por 15, 20 minutos de gatinho em casa, até que o rapaz fosse embora. Acho que 15, 20 minutos eu exagerei, mas bem menos, mas até que o rapaz fosse embora. Mas sabe, a verdade é que a Débora estava esperando pelo gás, porque o homem ao telefone disse: espera pelo gás. Espera pelo gás. Quando o gás chegar, chegou aquilo que você pedia. Foi dito que esperasse pelo gás. Em nenhum momento o rapaz disse: olha, esperem pela companhia tal, ou esperem pelo rapaz tal, ele vai se apresentar. Não disseram esperem pela companhia ou esperem pela pessoa tal. Disseram espera pelo gás. Foi dito que esperasse pelo gás, não pela companhia. Sabe, às vezes nós queremos muito viver alguma coisa, nós precisamos viver alguma coisa nova, nós precisamos viver novas realidades na nossa vida, e a verdade é que muitas vezes nós estamos esperando, mas estamos esperando pela coisa errada. E isso nos traz problemas. Como assim, Will? Sabe, quem sabe você está esperando pelo momento em que você vai ter liberdade financeira, mas você está esperando e olhando para a conta do banco e dizendo: quando que o dinheiro vai cair aqui? Ou quem sabe você está esperando o dia que você vai ser feliz e você vai ter uma família, e ao invés de você esperar por outra coisa, você espera o dia que você vai encontrar a mulher dos seus sonhos ou o homem dos seus sonhos. Mas Will, é exatamente o que eu estou precisando. Eu preciso de gás, então eu estou esperando pelo gás. Will, eu estou precisando de um relacionamento, então eu estou esperando por uma pessoa. Will, eu estou precisando de dinheiro na minha conta, então eu estou esperando pelo dinheiro, pela promoção, pela ajuda. Will, eu estou precisando... Deixa eu te falar uma coisa: se eu te dissesse que todos aqueles que seguem a Deus não esperam por coisas, mas esperam pelo dono das coisas. Sabe, eu amo esse texto que nós lemos agora, porque esse texto mostra um pouco disso, e nos ensina a nós como pessoas hoje, como nós devemos aproveitar os nossos dias, enquanto nós esperamos aquilo que nós ainda não recebemos. Porque sabe, quando nós recebemos aquilo pelo qual nós estávamos esperando, aquilo é uma festa, é uma alegria, e você diz: nossa, eu nem consigo acreditar que chegou o dia. Você demora alguns dias para perceber, diz: isso está acontecendo comigo mesmo, me belisca para ver se eu estou sonhando, será que é verdade? Mas a verdade é que quando nós queremos viver alguma coisa, nós precisamos esperar pela coisa certa e não pela coisa errada, porque a maneira ou pelo que nós estamos esperando determina o que nós vamos alcançar e o que nós vamos viver. A Débora estava esperando pelo gás, o gás chegou, mas com ele 5 minutos depois chegou um problema. É claro que é apenas uma história, não tem tanta relevância assim, ninguém morreu por isso, mas às vezes na nossa vida nós estamos esperando por coisas, e quando as coisas chegam, as coisas também trazem consigo problemas, porque nós não estávamos esperando pelo Deus que dá as coisas, mas sim pelas coisas que Deus dá, e isso tem uma diferença enorme. Sabe, nesse momento que nós lemos esse texto, no momento desse texto, onde estava acontecendo, Jesus estava falando para os discípulos, ele disse: olha, vocês esperem pelo Pai. Jesus não disse, esperem por uma coisa, esperem, inclusive Jesus não disse, esperem por poder.
Ele disse que viria poder do céu, mas ele diz no texto: esperem até que o Pai dê o que vocês precisam. Esperem até que Deus venha e dê o que precisam. Jesus não disse: esperem pelo poder. Esperem por aquilo que vocês precisam para que a chamada seja completa. Esperem pelas necessidades de vocês serem concluídas. Não, ele disse: esperem até que o Pai dê a vocês o que vocês precisam. Não diz para esperarem por uma coisa, mas diz para esperarem pelo Pai. Sabe, eu estava pensando que frustração vem à nossa vida, vem à nossa mente, quando aquilo que nós estamos esperando não chega, ou quando aquilo que nós estamos esperando demora para vir. Quantos aí também se sentem frustrados, quando aquilo que você está esperando não chega, e demora, né? Vamos para exemplos bem leves. 11 da noite, e você está com muita fome, e você pediu pelo iFood aquele hambúrguer maravilhoso. Fiz propaganda de graça agora. E aquilo não chega, aquilo não vem, e atrasa, e diz que já era hora de chegar, e aquilo não chega. Deixa eu contar uma coisa para vocês, foi no nosso penúltimo aniversário de casamento, que deu tudo errado, todas as nossas tentativas de comemorar deu errado, o presente deu errado também, Gui, a saída deu errado. A verdade é que nós terminamos a noite: quer saber de uma coisa? Vamos relaxar em casa, só nós, vamos pedir alguma coisa para comer em casa, vamos assistir um filme. Foi ano passado, e nós fizemos um pedido num desses aplicativos de delivery, e disse: ok, vai chegar em 30 minutos, ótimo, vamos nos preparar, esperar, a mesa estava posta, tudo certo. Passaram 40 minutos, nada, 50 minutos, nada, 1 hora, nós já tínhamos ligado. Vocês estão vendo? Sim, o motoboy já saiu, mas é que tem muita entrega, passou 1h30, nada, aquilo já era próximo da meia-noite e nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estava completamente frustrado, com fome e frustrado, porque aquilo que eu estava esperando não chegava. Quantas coisas na nossa vida não tão simples como uma comida, e quando chegou a comida, a verdade é que a gente nem queria mais comer, a gente já estava com raiva, a gente queria jogar aquilo tudo para o alto e ir dormir. Ou seja, quando chegou aquilo que eu esperava, já me causou um problema, eu já nem queria mais, já não dava mais. Quantas coisas na nossa vida que nós esperamos por coisas, quando chegam, demoraram tempo demais, ou quem sabe atrasaram, ou quem sabe não chegaram, ao invés de nos causar alegria, nos causam frustração. Sabe, Jerusalém era onde tudo havia acontecido. A pergunta hoje é: pelo que nós estamos esperando? Pelo que nós estamos esperando? Pelo que você está esperando? O que você está esperando que aconteça na sua vida? Ou pelo que ou por quem você está esperando? E esse texto ele acontece quando Jesus já havia morrido, sofrido, Jesus já havia ressuscitado, mas eles tinham vivido os piores dias da vida deles, o mestre deles havia morrido, os discípulos estavam órfãos, estavam sem ninguém. Jesus ele começou a aparecer depois da sua ressurreição, e durante 40 dias Jesus aparecia em algumas ocasiões, mas eles estavam sozinhos. Eles não tinham mais Jesus com eles, como eles costumavam ter todos os dias. Eles não comiam mais com Jesus todos os dias, como costumavam comer. Eles tinham perdido o mestre. E eles estavam naquele momento sem saber o que fazer. O que nós vamos fazer agora? Jerusalém foi onde o desastre aconteceu. Foi onde eles comeram o último jantar com Jesus. Foi onde eles viveram o horror que fizeram com o seu mestre. Foi onde eles tiveram as últimas conversas com o mestre, onde eles viveram os momentos mais difíceis da sua vida. Jerusalém era o lugar que eles mais queriam esquecer. Jerusalém era o lugar em que eles viram a morte acontecer. Não só a morte de Jesus, mas a morte dos planos deles, a morte dos sonhos deles, a morte da expectativa que eles tinham, a morte do futuro. Eles viram tudo acabar em Jerusalém. Jesus morreu, os sonhos tinham morrido, os planos haviam morrido, o futuro já não tinha mais, eles não sabiam mais o que fazer. Quais são os lugares que, assim como Jerusalém para esses discípulos, fazia-os lembrar de morte? Quais são os lugares na tua vida que te fazem lembrar de morte? Quais são os lugares na tua vida que, quando você pensa, ou geograficamente, ou o seu momento de vida, que quando você lembra daquilo, a única coisa que vem em você são lágrimas no rosto, dor no seu coração por aquilo que aconteceu? Morte de planos, morte de sonhos, morte de relacionamentos. Quais são os lugares que você,
quando passa, quando olha, a única coisa que você tem como memória é morte. Pense nisso, porque era isso que esses discípulos estavam vivendo. Eles estavam vivendo um lugar de morte. Sabe, eu amo Atos 1, porque Atos 1 não é apenas uma história de acontecimento. Atos 1 é uma declaração para os nossos dias, uma declaração de Jesus para cada um de nós, para a nossa vida hoje. Sabe, quando nos pedem para esperar por alguma coisa, não sei você, mas a única coisa que me causa é a ansiedade. Alguém mais? Eu sou essa pessoa. Ei, olha, eu vou te ligar, tá bom? Para falar sobre aquele trabalho. Me espera. Eu odeio quando as pessoas não me dão uma data, não me dão um prazo, não me dão um horário. Alguém também é assim? Diz, olha, quando for a hora, eu te ligo. Qual vai ser a hora? Qual dia do ano? Qual dia do mês? Qual dia da semana? Em que hora? Ei, que hora você chega aqui em casa para comer? Olha, eu vou só tomar um banho agora, vou dar comida pro cachorro, vou dar uma arrumadinha na casa e já estou indo. Ok, mas que horas é isso? Eu te perguntei que horas, quando chega? E eu não sei vocês, mas para mim, quando me pedem para esperar, a única coisa que me causa é ansiedade e depois frustração. Mas Atos 1, 3-5, não é apenas uma história, não é apenas um pedido de espera como qualquer outro. Atos 1 é uma declaração de coisas que Deus faz em nós. É uma declaração de Deus para nós. Não é só alguma coisa que aconteceu no passado com os discípulos que seguiram a Jesus, mas é para todos os discípulos que hoje seguem e continuam seguindo Jesus. É para a nossa vida hoje. Quantos estão prontos para isso? Sabe, a primeira declaração que eu encontro aqui é uma declaração daquilo que Deus faz em nós. E a primeira é que quando Deus pede para esperar, lugares de morte são transformados em lugares de esperança. Se Deus pede para esperarmos, os lugares de morte na nossa vida serão transformados em lugares de esperança. É assim que funciona com Deus. Com mais ninguém funciona desse jeito, mas Deus é assim. Como eu falei, Jerusalém significava para os discípulos a morte, o final de tudo, medo, sonhos acabados, planos destruídos. Sabe, mas isso estava prestes a mudar. E agora Jerusalém não seria mais conhecida pelos discípulos como o fim dos seus planos, o fim dos seus sonhos, como a morte do seu mestre, como dor e sofrimento, mas Jerusalém agora seria conhecida como o lugar específico geograficamente, onde o Espírito Santo desceu sobre eles e deu a eles tudo aquilo que eles precisavam para seguir com a missão de Jesus Cristo. Jerusalém não seria mais conhecida por morte ou planos frustrados. Jerusalém agora seria conhecido pelo novo de Deus, pelo nascimento da igreja, pelo poder expansivo e com pressão de Deus. Sabe, eu quero isso na minha vida. Quantos querem isso? Que Deus transforme os meus lugares de morte, os meus lugares de sofrimento, sejam eles lugares emocionais, sejam eles lugares físicos, geográficos, em lugares de um novo amanhecer, em lugares de esperança, em lugares do início do meu futuro, do início da minha nova vida. Sabe, eu preciso do toque do Senhor Jesus todos os dias. E o que eu mais clamo quando eu olho para o passado, para me lembrar de onde Deus me tirou, é: Deus, transforma os meus lugares, que aqueles lugares do passado, que me destruíram, que me causaram mal, os lugares onde pessoas me feriram, os lugares onde eu feri pessoas, os lugares onde eu deixei pontas soltas, Deus, transforma esses lugares em lugares que quando eu olho para lá, eu lembre da Tua misericórdia e do Teu amor, e não mais de morte e destruição. Jerusalém era isso, Jesus sabia disso. Jesus sabe os nossos lugares de morte, os lugares que na nossa mente, quando nós lembramos, nós só lembramos de coisas ruins, do ponto de quebra, do ponto em que a nossa vida foi partida, do ponto em que o nosso espírito foi quebrado. Sabe, eu lembro exatamente o dia, a hora, não porque eu não sou tão bom assim de memória, mas eu lembro exatamente do dia e onde eu estava, quando eu escrevi algumas frases no meu celular, e eu tenho elas guardadas até hoje, não para mim não me esquecer do meu passado, mas para me lembrar de quando Deus falou comigo. E quando eu cheguei em casa naquele dia, eu disse: meu amor, hoje o meu espírito foi quebrado. Tu lembra disso?
Eu sentia o meu espírito quebrado e a sensação que eu tinha é que nada mais podia colar ele de volta no lugar. Mas sabe de uma coisa? Isso agora me faz lembrar que foi naquele dia que Deus começou o processo de transformação. Foi naquele dia que Deus começou a nos chamar para algo novo, algo em movimento, algo que iria crescer. Foi no dia de dor, foi no lugar de sofrimento, foi no lugar de mágoa, foi no lugar de feridas abertas que Deus começou a dizer: ei, me espera aí, até que eu venha em teu socorro. Há lugares na nossa vida que Deus quer trocar o significado. A sua casa não vai mais ser um lugar de briga sem fim. A imagem do seu trabalho na sua mente não vai ser mais a imagem de desrespeito. A imagem da sua família na sua mente não vai ser mais um lugar de desespero e de luto. A imagem da conta do banco no aplicativo não vai ser mais a imagem de vergonha, de destruição e de fracasso. Porque Deus quer mudar significados de lugares na nossa vida. Deus está disposto, assim como fez com os discípulos: ei, eu quero mudar o significado de Jerusalém para vocês. Jerusalém não vai mais ser o epicentro da morte na mente de vocês e nem na história da humanidade. Jerusalém vai ser o epicentro do nascimento da coisa mais poderosa que eu já criei, porque o próprio Cristo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo: esse vai ser o epicentro de um movimento global e eterno, que não vai terminar aqui, e quando chegar a hora, eu vou levar isso tudo para comigo. Jesus quer mudar o significado de lugares na nossa vida. Em segundo lugar, a segunda declaração, que Atos capítulo 1, versículo 3 e 5, é a declaração de Deus para as nossas vidas, é que quando Ele pede para esperar, é porque Ele dará o que prometeu. Quando Deus diz: ei, espera por mim, é basicamente uma assinatura num contrato embaixo dizendo: eu me comprometo e o que eu prometi vai chegar. Quando? Não é importante, mas vai chegar, porque eu me comprometi. Sabe, Deus não é homem que não dá conta dos seus afazeres, das suas atividades, para nos dizer: ei, espera aí, eu já vou. Como a gente faz às vezes, como eu faço às vezes. E você vai fazer outra coisa, e você esquece que você tinha dito para a pessoa: Michael, eu já volto aí. Gente, eu faço muito isso. Principalmente aos domingos, eu disse: ó, eu já volto, só vou resolver uma coisinha. E eu vou, e eu nunca mais volto. Quando eu volto, tá a pessoa sentada me esperando, eu disse: cara, me desculpa, eu esqueci. Deus não é assim. Se Deus te disse: Alex, espera por mim, Ele simplesmente garantiu embaixo: Alex, essa é a declaração de que eu vou dar aquilo que eu prometi. Eu não estou dizendo quando, mas eu estou me comprometendo a dar aquilo que eu prometi. Esperem até que. Eu amo isso, porque a verdade é que Jesus foi morto. Se nós fizermos os cálculos, quem é bom de matemática me ajuda. Jesus foi morto numa sexta-feira de Páscoa, e Ele apareceu por 40 dias depois disso, depois que ressuscitou. Jesus ressuscita no domingo, aparece durante 40 dias, e os discípulos receberam o Espírito Santo, receberam aquilo que precisavam, e você vai ver isso nos próximos capítulos de Atos, se você ler em casa. Eles receberam aquilo que Jesus tinha para dar para eles exatamente no dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica que já existia antes. E essa festa judaica, ela literalmente comemora a colheita, ela comemora a provisão de Deus, ela comemora que Deus foi fiel mais um ano e deu uma boa colheita, uma boa safra, deu provisão, deu alimento. Essa é a festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes, nós sabemos que ela acontece 50 dias depois da Páscoa. Lembrem que Jesus comeu a última Páscoa com os discípulos, foi morto, ressuscitou ao domingo, apareceu durante 40 dias. Então, literalmente, os discípulos esperaram, depois que Jesus disse: ei, esperem até que o Pai, esperem lá em Jerusalém, fiquem lá até que o Pai dê aquilo que vocês precisam. Eles esperaram por 10 dias, 50 dias depois da Páscoa, certo? Por 40 dias Jesus apareceu, sobra 10 dias. 10 dias eles esperaram. Jesus não disse quando, Jesus não disse a hora, Jesus disse: esperem até que. O sinal é até que. Você já pensou que angústia é isso? Porque eles não sabiam que ia ser 10 dias. Nós sabemos hoje que é 10 dias. Jesus disse: esperem até que. Jesus, quantos dias vai ser? Até que.
Mas Jesus, é 1, 2 dias, até que? Jesus, eu tenho que me preparar. Esperem até que, vai ser a hora certa. Mas vocês não podem saber a hora certa, por quê? Por que eu não posso saber quando o meu socorro vai chegar? Por que eu não posso saber quando aquilo que eu estou clamando vai chegar? Jesus, esperem até que. Jesus não disse o quando, Jesus disse o que. Não esperem pelo quando de Jesus na sua vida, mas espere pelo que, por quem. Sabe, às vezes nós botamos o nosso olhar, a nossa mente, a nossa força em esperar coisas, esperar o botijão de gás chegar, enquanto Jesus está dizendo: você precisa do botijão, mas você precisa mais de quem vai te dar isso. Você precisa de recursos, mas você precisa mais do dono dos recursos. Você precisa de salvação, mas você precisa mais do dono da salvação. Você precisa de saúde, não, você precisa mais do dono da saúde, aquele que nos construiu, o médico dos médicos. Sabe, às vezes nós estamos esperando por coisas e não pelo dono das coisas. Jesus não disse esperem por poder, Ele disse esperem pelo Pai. Sabe o que isso me mostra? Que quando eu começo a esperar por coisas na minha vida, Mate, eu me frustro. Porque quando coisas não chegam, a frustração vem. Mas quando eu espero por Deus, eu tenho a certeza que se Ele disse pode esperar por mim, eu tenho certeza que vai chegar. Quando eu espero por coisas, não adianta ter certeza que vai chegar, porque coisas não são certas, não são garantidas. Mas Deus, que é o dono das coisas, Ele é garantido. Espere por Deus, não espere por coisas. Não espere por quando, não espere por coisas, espere por quem. E eu amo isso porque os discípulos, eles não apenas esperaram, você percebe isso? Se você ler nos próximos versículos, você vai ler que os discípulos, enquanto esperavam, eles oravam. Eles oravam com a mãe de Jesus, eles oravam com os outros discípulos, com os outros irmãos, eles oravam. Eles não ficaram sentados numa pedra esperando. Ok, Jesus disse para esperar em Jerusalém. Vamos esperar em Jerusalém, vamos fazer as nossas coisas. Não, eles se comprometeram com aquilo, e eles disseram, nós vamos esperar, mas nós não vamos esperar de braços cruzados. Enquanto Deus não nos dá, nós oramos, nós falamos com o nosso Pai. Enquanto não chega o que o Mestre pediu, eu estou numa espera ativa. Sabe, nós precisamos aprender na nossa vida a esperar de uma forma ativa. Não, mas isso é contraintuitivo. Se eu espero, eu estou numa posição de descanso e de espera, de repouso. Não, isso não é verdade. Quem espera numa posição de repouso nunca alcança aquilo pelo que espera. Você precisa se movimentar. Ei, mas não vai ser Deus que vai me dar? Sim, mas Deus quer ver o teu movimento. Porque movimento declara fé. Movimento declara fé. Se Deus me disse que vai me dar, mas enquanto eu espero chegar aquilo que Ele vai me dar, eu oro a Deus agradecendo: Deus, obrigado porque já está chegando. Deus, obrigado, eu creio, eu me movimento, eu trabalho na obra, eu me envolvo no ministério. Diz, já está chegando, Deus vai chegar na hora certa, eu creio. Isso é uma declaração. A minha atitude, a minha ação, a minha não ficar na minha comodidade, é uma declaração de que eu creio no Deus que eu estou falando. Eles esperavam, orando. Em Atos, no versículo 14 você vai ler isso, que eles esperavam, orando. Sabe, eles faziam aquilo que estava ao alcance deles, enquanto Deus estava esperando para fazer aquilo que estava no alcance dele. O que está ao nosso alcance fazer, enquanto não chega o dia de recebermos aquilo que Deus prometeu? O que está ao nosso alcance? O que está ao teu alcance? O que você pode fazer? O que você tem nas mãos agora? Sabe, Deus não vai dar e Deus não dá aquilo que Ele já nos deu capacidade de fazer. Esquece disso, esquece. Você já viu que quando você pede paciência, Deus não te dá paciência? Já viu isso? Você pede paciência, Deus te dá momentos em que você tem que exercer a paciência. Você pede esperança, Deus te dá momentos em que você tem que exercer a esperança. Você pede calma, Deus vai te colocar em situações tensas para que você exercite a calma. Deus não vai te dar aquilo que Ele já te capacitou na criação para fazer.
E muitas vezes nós estamos esperando que Deus nos dê aquilo que nós temos capacidade de fazer. O que você tem capacidade de fazer, Deus não vai dar. Os discípulos tinham capacidade de orar. Jesus já havia ensinado, Jesus já tinha dado o caminho. Por isso Jesus não dá vontade a eles ou ora por eles, mas eles estão numa espera ativa. Enquanto esperam, eles fazem o que está ao alcance. Espera ativa muda tudo. Aquilo que está ao nosso alcance natural, Deus não vai fazer, porque Deus está ocupado com aquilo que não está no nosso alcance, que é o sobrenatural. Em segundo lugar, dentro desse ponto, é que a espera dos discípulos, ela era paciente. Existe uma espera impaciente. Ei, já chegou? Tá chegando. Já chegou? Tá chegando. Ei, você disse que estava chegando. Isso é uma espera impaciente. Quando nós esperamos por uma comida que não chega, nós estamos impacientemente insistindo. Ei, tá chegando, você vai chegar, que horas? Mas você me prometeu, você não chegou ainda. E você liga, e você faz de novo, e de novo. Os discípulos estavam esperando pacientemente. Uma espera paciente mostra confiança no Deus que nós servimos. Enquanto eles esperavam, eles não se frustravam, hein? Imagina que eles não sabiam quando viria poder do céu, que eles precisavam para cumprir o chamado de Jesus. Eles não sabiam quando. 1, 2, 3 dias, 4 horas, 5 horas, 1 hora, 40 dias, 50 dias, não, mas melhor, sabe que Jesus ficou no deserto por 40 dias e 40 noites, quem sabe é 40, não, mas nós somos 12 discípulos, então talvez é 12 dias, não, mas sabe que o povo em Israel ficou girando lá por 40 anos não pode ser, é muito tempo. Eles não ficaram assim, porque eles estavam seguros nas palavras de Jesus. Jesus, esperem até que... Quando nós esperamos pacientemente, nós não nos frustramos, porque nós não estamos esperando por um acontecimento, nós estamos esperando pela mão de Deus. Nós estamos esperando pelo Deus dos acontecimentos e não para que alguma coisa aconteça com a nossa vida, porque nós sabemos que enquanto não acontece, o Deus que está preparando tudo está conosco, dia e noite, manhã, tarde e noite, a todo momento, a todo segundo, e quando eu for cair, Ele vai me segurar. Uma espera paciente. Eles esperavam por Deus, não pelo presente, porque Jesus disse, não é pelo poder, mas esperem até que do alto Deus venha com aquilo que vocês precisam. Esperem por Deus, esperem pelo Pai, não pelo presente. Ei, quando o alvo da nossa espera é aquilo que nós vamos receber, o tempo causa frustração na nossa vida. Se o alvo da minha espera e as minhas emoções e a minha espera está na garrafa de água, o tempo que demora para essa garrafa de água vir para as minhas mãos faz frustração na minha vida, porque o objeto pelo qual estou esperando não é o correto. Agora, quando eu coloco a minha espera, a minha esperança em quem vai me dar esse objeto, eu sei que no tempo certo, no momento apropriado, quando for a melhor hora, eu vou receber aquilo que eu preciso. Mas a minha espera não pode estar no objeto que eu vou receber, nas coisas que eu vou receber, mas sim no Deus que dá as coisas. Não espere por aquilo que Deus vai te dar, espere pelo Deus que está pronto para te dar. Quando nós não esperamos pelo que, mas esperamos por quem, não há frustração. Não há frustração. Sabe a terceira e última declaração, já para terminar, que meu tempo terminou. A última declaração que eu vejo nesse texto de Deus a nós, em Atos, capítulo 1, versículo 3 a 5, é que esperar até que é o teste de confiança que Deus pede para dar aquilo que você precisa. Jesus diz, esperem até que. Sabe, eu me lembro de alguns personagens da Bíblia que não tinham o que fazer, a não ser esperar até que Deus os socorresse. Eu lembro de Daniel, e talvez você não conhece a história, fica tranquilo, que teve que esperar num buraco com leões a noite inteira, não tinha como sair de lá, não tinha ajuda. Quem podia ajudar disse não. Quem podia o ajudar foi quem colocou ele lá. Ele precisou esperar até que o socorro do céu chegasse. Ele não estava esperando pelo socorro, mas ele estava esperando pelo Deus que dá o socorro.
Sabe, eu lembro de José, um menino que foi injustiçado e foi preso. Ele não tinha como sair da prisão. Ele teve que esperar até que... Foram vários anos. Até que... Eu lembro de 3 rapazes com nomes maravilhosos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram que esperar dentro de um fogo, de uma fornalha, até que algo acontecesse. Até que um 4º homem entrasse para os resgatar, até que Deus os protegesse do fogo, até que nem as suas roupas saíssem queimadas ou com cheiro de fumaça. Eles tiveram que esperar até que. Esperar até que é o teste de confiança que Deus precisa para te dar aquilo que você deseja. Esse é o teste. Esperar até que é apenas para aqueles que já receberam uma palavra de Deus, apenas para aqueles que Deus já olhou e disse: ei, esperem por mim, até que eu dê o socorro de vocês, esperem por mim, até que eu venha em favor de vocês. Deus, por que tu não vem antes? Tu já chegou para os outros e não chegou para mim. Ei, meu amigo, minha amiga, você precisa entender uma coisa: Deus está te preparando para receber aquilo que você precisa. Ah, mas Deus não pode me dar agora. Ele não tem agora, Ele precisa fazer. Deus ainda não tem riqueza suficiente, Ele precisa juntar para me dar. Deus ainda não tem relacionamentos saudáveis, Ele está construindo, Ele precisa de tempo. Não, Deus não precisa de tempo nenhum. Ele está acima do tempo, Ele é o dono do tempo. Então por que demora? Porque eu e você não estamos prontos para receber. O tempo de espera e como nós vamos esperar e por quem nós vamos esperar vai determinar quanto tempo vai demorar para chegar. Porque não é sobre o que ele precisa ser transformado, mas é o que precisa ser transformado em mim para receber aquilo que Deus está mandando. E às vezes nós culpamos a Deus dizendo: Deus, por que você demora tanto? Eu já não pedi, eu estou clamando há tantos anos por isso. Deus, por que... E Deus dizendo: ei, filho, filha, está pronto aqui, está na minha mão, mas você não está pronto ainda para receber. Você não confia em mim o suficiente, e isso aqui vai te fazer perder, porque você não confia em mim ainda o suficiente. Você ainda continua esperando por coisas e não por mim que dou as coisas. Deus não nos criou para ter coisas, Deus não nos criou para ganhar bênçãos, Deus não nos criou para termos coisas na nossa vida. Deus nos criou para honrarmos, adorarmos e amarmos o nome dEle, a pessoa de Jesus. Quando nós entendemos que Ele é o alvo da nossa espera e não as coisas, nós começamos a ficar preparados para receber aquilo que Deus está mandando. Quantos creem nisso? Em que áreas da sua vida Deus está te pedindo para esperar? Quais são as decisões que Deus está pedindo para você esperar? Quando se tem uma palavra de Deus, esperar é uma decisão. Esperar nele é uma decisão. E sabe, a verdade é que hoje eu quero saber, aqui nós queremos saber, Deus quer saber quem são aquelas pessoas que vão ficar mantidas no lugar onde Deus mandou até que algo aconteça. Quem são as pessoas que vão clamar incessantemente até que algo aconteça? Ei, igreja, quem são as pessoas que vão permanecer no lugar até que algo aconteça? Quem são as pessoas que vão decidir confiar em Deus até que algo aconteça? Quem são as pessoas que vão dizer: eu não me movimento daqui, eu não saio daqui, porque o meu Deus disse que vai me socorrer, e Ele vai me socorrer? Igreja, será que nós podemos ficar de pé? Sabe, no meio de todos esses gritos, e me perdoem os gritos hoje, mas é a empolgação do meu coração, porque Deus falou comigo nessas semanas e disse: ei, Will, você vai ficar ou vai amarelar? Você vai ficar no lugar que está dor, que tem dor, ou vai amarelar? Deus está dizendo: ei, fica até que algo aconteça. Eu tenho mais para ti, há mais de Deus para você, há mais de Deus para mim, mas é só para aqueles que decidiram. Sabe uma coisa? Eu vou ficar, custe o que custar, mas é um lugar de dor, eu vou ficar, mas está difícil, eu vou ficar, mas Deus, lá estão me dizendo que vai ser melhor, mas tu me mandou ficar aqui, eu vou ficar. Aconteça o que acontecer, passe o que passar, se Deus me disse para ficar, eu vou ficar. Quem sabe é uma decisão que você tem que tomar. Quem sabe é um relacionamento que você precisa reconstruir.
Quem sabe é uma situação na sua vida que você perdeu o controle. Ei, Deus está te dizendo: fica na minha presença, com uma espera ativa, busca os meus caminhos, busca a mim e não as coisas, busca a mim e não as vitórias, porque o tempo certo vai chegar. Sabe, igreja, nós vivemos em um tempo em que todos procuram coisas, nós vivemos em um tempo em que todos clamam por coisas, e amém, a Bíblia nos ensina a pedir tudo aquilo que nós precisamos para viver, amém por isso, isso é verdade, isso é bíblico, isso é de Deus. Mas nós podemos pedir por coisas, mas o nosso coração, se estiver nas coisas, pode até ser que chegue um momento que você tem as coisas, mas ao invés de bênção vai ser frustração. Nós vivemos num momento em que nós precisamos olhar para o céu e dizer: Deus, sabe de uma coisa, eu preciso é de Ti. O que o Senhor quiser me dar, mas desde que seja da Tua parte, eu quero receber. Sabe, nessa manhã eu gostaria de orar por pessoas que precisam tomar uma difícil decisão, de ficar aonde Deus plantou, de ficar aonde Deus chamou, até que algo aconteça. Mas isso só para aquelas pessoas que o Espírito Santo está falando. Quem sabe esse é um lugar emocional que você precisa ficar, porque Deus está dizendo: ei, fica. Deus, mas está difícil, fica. Está chegando, fica. Deus, mas eu preciso sair daqui, fica. Fica, permanece, espera por mim, eu estou chegando, você já vai estar pronto logo, logo. Eu quero orar por essas pessoas que precisam tomar a decisão que esses discípulos tomaram, com essas declarações de dizer: Deus, eu vou ficar até que algo aconteça. Será que nós podemos fechar os nossos olhos, apenas para que nós possamos criar aqui um ambiente de intimidade, você e Deus, e um não esteja preocupado com o outro do lado. E sabe, eu quero orar por essas pessoas que precisam dizer para Deus: Deus, hoje eu entendi, hoje foi a confirmação da Tua voz no meu coração, eu entendi que é sobre isso, eu entendi que é sobre aquilo, eu entendi que é sobre aquilo outro. Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, Tu vês todas essas pessoas quebrantadas diante de Ti, pessoas prontas para entregar o seu melhor tempo, o seu melhor recurso, pessoas, Senhor Jesus, que estão em lugares que querem sair, mas Deus, nós estamos declarando hoje como família, que nós ficaremos e permaneceremos até que algo aconteça. Deus, nós confiamos em Ti, confiamos nas Tuas promessas para nós, confiamos, Senhor, na Tua voz para nós, Jesus, e nós permaneceremos na Tua presença até que algo aconteça. Senhor Jesus, eu sei que Tu podes fazer conosco em 1 ano aquilo que em 10 anos nós não conseguiríamos fazer por conta própria. Por isso, Espírito Santo, nós Te pedimos: faz conosco, nos deixa prontos para receber aquilo que o Senhor precisa, nos deixa aptos, coloca, Senhor Jesus, o nosso foco em Ti e não nas coisas que precisamos receber. Nós clamamos a Ti, Pai, e confiamos em Ti. Por isso nós já Te agradecemos por aquilo que receberemos, pela certeza que temos que receberemos das Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém.